Capítulo 1. A ila que nunca debería existir. Dicen que o mare o maior guardiao de segredos que a humanidade já conheceu. Há historias de embarcacoes inteiras que desaparecerán sem deixar vestigios, de monstruos marinos que teriam engolido pescadores, e até de cidades submersas que brilham sob as ondas quando a lua cheia toca a superfície da água. Mas, entre todas esas lendas, uma sempre se destacou como a mais enigmática, a ila que surgiu em mapas antigos e depois desapareceu como se jamais tivesse existido. E é aqui que entra Eduardo Salgado. Eduardo não era o homem comum. Desde criança, passava horas olhando mapas e globos, como se aquelas linas, ríos e oceanos guardassem mistérios que apenas ele conseguia enxergar. Enquanto seus colegas de escola soneiam em ser médicos, engenheiros ou jogadores de futebol, ele dizia com convicção: "Eu vou ser explorador." Seus pais achavam graça, os professores viam como uma fase passageira. Mas não era. O tempo apenas alimentou esse desejo. Na juventude, Eduardo se formou em História e Geografia, e passou a trabalhar em projetos de pesquisa pelo mundo. Viajou para o deserto do Saara em expedições arqueológicas, viveu semanas entre tribos da Amazônia e percorreu cavernas subterrâneas na Turquia. Mas, em todos esses lugares, havia algo em comum, o vazio que ele não conseguia preencher. Era como se buscasse algo que nunca soube exatamente o que era, até o dia em que entrou naquela biblioteca esquecida em Lisboa. A tarde estava chuvosa, o céu carregado, e o vento batia contra as janelas de madeira do prédio antigo. A biblioteca cheirava a poeira, couro e tempo. Eduardo deslizava os dedos pelas lombadas de livros gastos, quando encontrou o atlas encadernado em couro escuro, quase escondido no fundo de uma prateleira. Parecia não ser aberto há décadas. Ele o levou até uma mesa, abriu lentamente, e ali, entre mapas conhecidos da América, da África e da Ásia, encontrou o nome que nunca tinha visto antes: Ilha de San Telmo. O coração de Eduardo acelerou. O desenho mostrava claramente uma ilha, com montanas ao centro, vegetação marcada em tons de verde e até símbolos que indicavam rios e praias. As coordenadas estavam escritas com precisão. Mas havia algo ainda mais intrigante: nos mapas atuais, aquele ponto mostrava apenas mar aberto. Nada além de água infinita. Intrigado, Eduardo começou a comparar mapas de diferentes épocas. Descobriu que a ilha aparecia em registros do século XVIII e XIX, citada por navegadores espanhóis e portugueses. Alguns descreviam-na como o porto natural perfeito para embarcacoes em longas travessias. Outros falavam de uma floresta tão densa que parecia impenetrável. Mas, a partir do século XX, a ilha começou a assumir dos registros, como se tivesse sido apagada. Era impossível ignorar aquilo. Eduardo sentiu a bela chama da curiosidade crescer dentro dele. Para muitos, poderia ser apenas um erro cartográfico, fruto da incerteza dos antigos exploradores. Mas ele não acreditava nisso. Havia algo na forma como a ilha era descrita, nos relatos que se repetiam, nos detalhes coincidentes. E, mais do que tudo, havia uma sensação inexplicável, a de que aquela ilha parecia chamá-lo. Nos dias seguintes, Eduardo mergulhou de corpo e alma naquela investigação. Passava horas nos arquivos históricos de Lisboa, folheando jornais, cartas e diários esquecidos. Descobriu que marineiros relataram ter visto pássaros diferentes, enormes, sobrevoando a região onde a ilha deveria estar. Outros contaram que, ao se aproximarem, uma névoa espessa cobria o mar, impedindo-os de avançar. E havia algo ainda mais perturbador. 2 diários de bordo, escritos por capitães diferentes em anos distintos, traziam quase a mesma frase: "A ilha existe, mas não pertence a este mundo." Aquilo foi o suficiente para selar o destino de Eduardo. Ele não podia mais ignorar. Não se tratava apenas de curiosidade, era uma obsessão. A cada página lida, a cada pista encontrada, ele sentia que estava se aproximando de um segredo escondido do mundo. E, dentro dele, crescia a certeza de que precisava ver aquela ilha com seus próprios olhos. Mas,
Ao mesmo tempo, había algo inquietante no ar Eduardo percebía que, quanto mais se aprofundaba na historia, mais estranas as coisas ao seu redor parecían ficar. Em alguns dias, Tina se ensacao de ser seguido pelas ruas estreitas de Lisboa. Em outros, acordaba no meio da madrugada como Sam de sinos metálicos ecoando en sua mente, sinos que lembrábamos relatos dos antigos navegadores. Coincidencia? Tal vez. Mas Eduardo não acreditaba en coincidencias. Naquela noite, enquanto olhava para o mapa antigo sob a luz fraca da biblioteca, ele tomou a decisão que mudaria sua vida para sempre, iria atrás da ilha de San Telmo. E foi assim que comecou a aventura que o levaria ao limite da razão, onde realidade e misterio se confundem, e onde algumas respostas não deveriam jamais ser encontradas.